Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas e inspiradoras de todos os tempos, a de Daniel na Cova dos Leões. Uma narrativa que nos ensina sobre fé inabalável, coragem diante da morte e o poder de um Deus que fecha a boca de feras. Para entendermos a profundidade dessa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Daniel não estava em sua terra natal. Ele vivia em um lugar estranho, entre pessoas com costumes diferentes. Se inscreva no canal e deixe seu like. Ainda jovem, ele foi levado como cativo para a Babilônia, um império poderoso, mas distante de sua casa, de sua cultura e, mais importante, de seu templo em Jerusalém. Mesmo em meio a essa realidade desafiadora, havia algo precioso que ninguém conseguiu tirar de Daniel: sua fé inabalável em Deus. Daniel era um homem de excelência. Ele servia com um caráter e uma fidelidade que impressionavam a todos, e essa dedicação não era apenas a Deus, mas também ao reino que o acolheu. Ele se destacou tanto que o rei Dário, o governante da época, depositava nele uma confiança imensa, maior do que em qualquer outro homem do reino. A sabedoria de Daniel era notória, seu espírito era diferente. E o rei já planejava colocá-lo como o homem mais importante de todo o seu governo, abaixo apenas dele mesmo. Mas, como bem sabemos, onde a luz do favor brilha, a sombra da inveja muitas vezes tenta se instalar. Outros governadores e sátrapas, consumidos pelo ciúme, começaram a observar Daniel de perto. Eles procuraram desesperadamente por uma falha, um erro, um deslize, qualquer coisa que pudessem usar para manchar sua reputação. Mas eles não encontraram absolutamente nada. Daniel era irrepreensível em sua conduta pública e privada. Sua integridade era uma fortaleza. Vendo que não poderiam derrubar o homem por suas ações, eles decidiram atacar a fonte de sua força, a sua fé. Eles bolaram um plano cruel e astuto. Criaram um decreto que parecia honrar o rei, mas cujo alvo era um só: Daniel. A lei dizia que, por 30 dias, ninguém no reino poderia fazer qualquer petição ou oração a nenhum deus ou homem, exceto ao rei Dario. A punição para quem desobedecesse era terrível: ser lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha por trás da bajulação, assinou o decreto, tornando-o irrevogável, como era a lei dos medos e persas. A notícia chegou aos ouvidos de Daniel. Ele sabia da lei, ele sabia das consequências. O que ele fez? O que você e eu faríamos nessa situação? Daniel não hesitou. Ele foi para sua casa e, como fazia 3 vezes ao dia, abriu as janelas do seu quarto, que davam para a direção de Jerusalém. Ajoelhou-se e orou ao seu Deus. Aquela não foi uma oração de desafio ou de rebeldia. Foi uma oração de fidelidade, uma declaração silenciosa de que sua lealdade maior pertencia a Deus, como seus inimigos esperavam. Alguém o viu. A denúncia foi feita imediatamente. Quando o rei Dário soube, seu coração se encheu de angústia. Ele percebeu a armadilha em que havia caído e o quanto fora usado para condenar o homem mais justo de seu reino. Ele passou o dia todo tentando encontrar uma brecha na lei, uma forma de salvar Daniel, mas foi em vão. A lei não podia ser revogada. Com um coração pesado, o rei deu a ordem terrível. Enquanto Daniel era levado, Dario disse algo que ecoaria pela eternidade: que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre. A pedra foi rolada para fechar a entrada da cova. O selo do rei foi colocado. A escuridão tomou conta do lugar. Imagine a cena: Daniel, sozinho, cercado por feras famintas, o cheiro da morte no ar, o som da respiração pesada dos leões, a expectativa do ataque iminente. Mas naquele lugar de terror, algo invisível e infinitamente mais poderoso também estava presente. Naquela noite, um milagre aconteceu. Os leões não rugiram, não avançaram, não atacaram. A Bíblia nos conta que Deus enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Onde deveria haver ferocidade, houve silêncio. Onde a morte era certa, houve paz. E Daniel dormiu, não porque os leões se tornaram mansos, mas porque o Deus
do universo estava presente com ele na cova. Enquanto Daniel descansava em paz, o rei Dario passava a noite em tormento. Ele jejuou, recusou qualquer tipo de entretenimento e não conseguiu dormir um minuto sequer. Ao primeiro raio de sol, ele correu até a cova, com a voz trêmula de aflição e esperança. Ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, pôde porventura o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? Então, do fundo daquela cova escura, uma voz respondeu: a voz que mudou tudo, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A alegria do rei foi imensa. Daniel foi retirado da cova e examinaram-no de perto. Não havia nele nenhum ferimento, nenhuma marca, nenhum arranhão. Sua fidelidade havia vencido o medo. Sua fé havia sido honrada de forma espetacular. A justiça, então, seguiu seu curso. Os homens que acusaram Daniel, junto com suas famílias, foram lançados na mesma cova, e antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões, agora livres para agir, mostraram sua verdadeira e terrível natureza. Impactado por esse milagre, o rei Dário publicou um novo decreto para todo o seu vasto império. Desta vez, a ordem era para que todos os povos temessem e respeitassem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Um Deus que livra, que salva e que realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Daniel não apenas sobreviveu, ele prosperou ainda mais sob o reinado de Dario. Sua fé foi exaltada publicamente e sua história atravessou séculos, chegando até nós hoje. O que essa história nos ensina? Ela nos lembra que quando somos fiéis a Deus, mesmo quando estamos cercados por leões, sejam eles problemas, perseguições ou medos, Deus não nos abandona. Ele não nos livra apenas da cova, mas muitas vezes ele entra na cova conosco. É no meio da dificuldade que ele se revela de uma forma que nunca conheceríamos de outra maneira, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Que a história de Daniel inspire sua fé e fortaleça seu coração. Não importa quais leões você esteja enfrentando hoje, lembre-se que o Deus de Daniel é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é fiel para te guardar. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que alimentam a alma. Fiquem com Deus e até a próxima.